A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal Conectados em Cristo. Tudo bom com vocês, queridos? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal de pregações, cultos presenciais, testemunhos e notícias concernentes à obra de Deus na congregação cristã no Brasil. Irmão, nós temos um culto do Jassanã, irmãos, onde foi pregada a palavra de Deus, a santa palavra de Deus, neste dia 21 de fevereiro de 2026. O Deus desceu literalmente com sua presença neste culto, invadiu os nossos corações. Vamos ouvir na mesma comunhão, queridos? Deixa aqui o vosso pedido de oração. Deus sabe de todas as coisas, né, irmão? Santo Deus. Vamos lá ouvir? Vamos? Juntamente, vamos lá. Eram os dias dos atos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, e entregando-o a 4 caternos soldados para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer nessa mesma noite comparecer, estava Pedro dormindo entre 2 soldados ligados com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias, e disse-lhe o anjo: cinge-te, ata as tuas alparcas. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma, e tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo, e me livrou da mão de Herodes, e de tudo que o povo do Deus esperava. E, considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de gozo, não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: estás fora de ti? Mas ela afirmava que assim era, e diziam: é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no e se espantaram. E acenando-lhes ele com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão. E disse: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, partiu para outro lugar. Só até aqui. Glória a Deus. Palavra bastante conhecida, irmãos, mas nas obras que foram contadas, o Senhor trouxe esse assunto. Pedro, irmão, santo é o Senhor, e Tiago estavam, irmãos, na missão que o Senhor nos deu de anunciar o Evangelho, pregar a Jesus Cristo, anunciando, irmãos, para o povo a salvação. Glória ao Senhor. Depois que o Senhor os revestiu, irmãos, aleluia, do seu poder, no dia de Pentecostes, saíram a campo para servir ao Senhor naquilo qual o Senhor, irmãos, preparava. E aqueles irmãos que não entendiam, que às vezes viam, santo é o Senhor, o que eles estavam fazendo, santo é o Senhor, aleluia, houve então esse movimento. O rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para maltratar, para fazer com que parasse, santo é o Senhor. Mas pode, irmãos, aleluia, fazer o que quiserem fazer. Esta obra ninguém para. Glória ao nome do Senhor. Se tentarem fechar aqui, Deus abre lá, e assim vai.
aleluia, porque santo é o Senhor, aquilo que o Senhor começa, Ele mesmo termina. Santo é o Senhor, aleluia. Alguém um dia até deu um conselho dentro da palavra: olha, santo é o Senhor, se eu fosse vocês, santo é o Senhor, nem mexia, porque já veio um lá, tentaram fazer, foi ferido o pastor, as ovelhas espalhou. Mas será que vocês não estão mexendo com esses? Santo é o Senhor, e se essa obra for de Deus, ninguém vai conseguir parar ela. Glória ao Senhor, é assim. E Pedro, irmão, estava lá. Tiago morreu no fio da espada, aleluia, não negou o nome do Senhor, aleluia, terminou a sua carreira. Bendito é o nome do Senhor, e bem-aventurado é aquele que quando o Senhor vem está pronto. Santo é o nome do Senhor, não é assim? E assim, irmãos, bendito seja o nome do Senhor. Pedro foi preso, glória ao Senhor. Achava Herodes que prenderam a Pedro, santo é o Senhor, conseguiria prender, aleluia, na propagação do Evangelho. Santo é o Senhor. Mas não, glória ao Senhor. Aquilo que o Senhor quer, irmãos, que dê fruto, santo é o Senhor. Lançada a semente na boa terra, o fruto vem, irmãos, 100 por 1. Glória ao nome do Senhor. Mas Pedro estava lá, foi preso, prenderam ele, os homens estavam lá dando guarda. Santo é o Senhor, 2 amarrados com ele dentro da prisão. Mas a igreja fazia contínua oração. Isso é um dever, aleluia, de cada um de nós. Orai sem cessar, orais um pelos outros, glória ao nome do Senhor, aleluia, porque a oração do justo, ela pode muito nos seus efeitos. Santo é o Senhor, e oração, irmãos, feita, aleluia, por aqueles, santo é o Senhor, que tem, aleluia, a condição de por ela crer, aleluia, que o céu está ouvindo, não tem dúvida que o Senhor, aleluia, responde à oração, aleluia, e faz mostrar que a oração está sendo ouvida. Ana orou no templo, aleluia, teve certeza quando a palavra veio, e ela, irmãos, ficou gestante, era o Senhor respondendo a oração dela, glória ao Senhor, aleluia. E aqui estavam todos lá na casa de João Marcos, na oração. Pedro estava preso, santo é o Senhor, eles não podiam lá fazer nada, mas a oração, ela pode muita coisa. Santo é o Senhor. Tem situação que nós, aleluia, viemos do culto, santo é o Senhor, apresentamos ao Senhor, e às vezes a nossa força já não tem mais o que fazer, o nosso dinheiro às vezes não dá, aleluia, também para resolver, mas a oração, aleluia, ela pode, santo é o nome do Senhor, o Senhor ouvindo, glória ao Senhor, aleluia, os movimentos pela parte do Senhor são criados, glória ao Senhor. Vimos aqui as obras, aleluia, as preparações, alguém passando necessidade, orou ao Senhor, e o Senhor mandou mostrou para outro, glória a Deus, até, aleluia, nas prateleiras do supermercado o Senhor falou, o suco é esse, da garrafa verde da tampa roxa, porque o Senhor conhece os detalhes, glória ao Senhor. E Deus vem nesta palavra para dizer para Jassanã, aleluia, que a voz da tua oração tem chegado, aleluia, no reino da glória de Deus. E o Senhor veio nesta noite, nesta palavra rápida, porque o horário, aleluia, já não nos permite muito, aleluia, para anunciar, santo é o nome do Senhor, que aquele que se ajoelha para pedir, vai ter condição de levantar, vai aparecer. Receba esta palavra, em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor veio hoje mostrar, aleluia, que através da oração, aleluia, o Senhor, Ele manda anjo, o Senhor entra nos lugares difíceis, o Senhor faz, aleluia, o difícil se tornar mais fácil, faz o impossível se tornar possível, aleluia, porque para falar com o Senhor tem que ser, aleluia, prostrado, humilhado, santo é o Senhor, porque todos que se abaixaram para, aleluia, pedir,
aleluia, todos foram erguidos pelo Senhor e saíram diante dele com a libertação. Alguém chegou e falou: se eu ao menos se, aleluia, baixar e tocar na orla do vestido dele, santo é o Senhor, eu sei que dele sairá virtude. Glória ao Senhor. Algum chegou, aleluia, aos pés do Senhor e falou: Senhor, eu sou um homem, aleluia, sujeito à autoridade. Se eu digo para esse vai, ele vai. Se eu digo para aquele vem, ele vem. Mas ele está prostrado e eu estou por lá, Senhor, eu quero precisando de ajuda. Uma palavra tua, aleluia, o meu criado vai sarar. Igreja do Jaçanã, não tenha dúvida, o que o Senhor manda dizer, a voz da tua oração foi como um grito de socorro que chegou do céu, e como Deus dava ao servo que, aleluia, testemunhava, através do teu roubo, aleluia, do teu clamor, o Senhor que está com um anjo do céu, para sair contigo hoje por esta palavra. Glória! Aleluia! O que você não Eita glória! coração desceu comigo, acredito. Glória! O Senhor aparecerá com um grande milagre na tua vida. Para terminar a palavra, uma irmã trabalhava no espaço bíblico infantil. Foi lá no domingo, recebeu as crianças com muita alegria. Na segunda-feira passou mal, foi para o hospital, irmão, aleluia, fizeram alguns exames. Santo é o Senhor, da noite para o dia, constatou que ela estava com metástase. Santo é o Senhor, e falaram: por que não trouxeram antes? Ela estava bem. E de repente, irmão, santo é o Senhor, se viu numa situação delicada. Irmãos, aquela semana passou, irmãos, uma aflição, porque a serva de Deus, irmãos, caiu repentinamente na saúde, e a igreja ficou sabendo, irmão, e foi pedindo oração, e a igreja começou a orar, e a igreja, quando ora, aleluia, é uma força inabalável. Então, em vez de falar, ora, glória ao Senhor, em vez de reclamar, ora, santo é o nome do Senhor. E a igreja começou a orar, uma irmã caridosa, santo é o Senhor, e de repente juntou o cooperador de jovem, as crianças, glória, e passou a situação, e combinaram ele com a mocidade: vamos fazer um propósito, vamos orar por essa irmã, vamos, então vamos primeiro buscar a palavra, e ver o que o Senhor fala com nós. Foram buscar a palavra, Deus mandou a palavra, aleluia, vocês vieram com um propósito, o Senhor diz: eu estou neste propósito, e combinaram, vamos orar uma semana, 7 dias, aleluia, todo dia 3 horas da manhã, um vai ligar para o outro pelo telefone, despertando, e cada um na sua casa, às 3 horas da manhã, vamos à igreja orar pela nossa irmã, porque tem diversos tipos de prisão, tem enfermidade que é prisão, tem porta fechada que é prisão, tem vício que é prisão, aleluia, tem prova que é prisão, e hoje Deus veio soltar, glória em nome de Jesus, Glória! Aleluia! e passou, irmão, ali os dias, e foi o combinado, orando, quando chegou no 5º dia, ligaram para o hospital: santo é o Senhor, o irmão da nossa irmã atendeu, o servo de Deus cooperando, de irmão, nós estamos orando, a mocidade está orando, a igreja está orando, qual é a situação? Falou: irmão, continua orando, os médicos acabou de entrar aqui, falou: olha, libera para a família, ela não tem mais muitos momentos, fala para a família, vem despedir enquanto está viva, a situação é essa. Ele saiu e falou: Senhor, tu falou que estava no propósito, avisou a mocidade e falou: vamos buscar a palavra, santo é o Senhor, glória a Deus, e oraram mais 2 dias, completando 7 dias, e foram buscar a palavra na comum congregação. Deus mandou o ancião de fora,
glória a Deus. Ligou para o ancião de lá e falou: irmão, aconteceu isso, não pode traduzir. Ele falou: já retorno. Ele ouviu, mandou para a filha, retornou a ligação para o Brasil e falou essas palavras: irmão, eu morei muitos anos no Brasil, eu perdi o dialeto japonês e eu mandei para minha filha, que é nativa aqui do Japão, e quando eu mandei para ela me ligou agora, e eu já agradeço a Deus, porque minha filha estava com depressão profunda, dentro de um quarto trancada, e quando eu mandei a gravação, ela começou a ouvir, Deus libertou ela por completo, e ele falou, e ela conseguiu traduzir, conseguiu. E o irmão pode falar, aleluia, o que a irmã manifestava em japonês, falou sim. Ela falava essas palavras, irmão: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Era o poder da oração, era esta palavra, em nome do Senhor Jesus. Se o aniversário falava que a tua oração não passava do telhado, é mentira! Glória a Deus! Chegou no reino da glória! E por ela, o Senhor manda dizer para finalizar esta palavra: seja liberta agora pelo poder da palavra. Glória! Toda orquestra seja solta, aleluia, irmão, das amarras que te prendia e da força que você já não tinha mais. Glória! Seja liberto do mistério, porque o Senhor vai enviar você em muita casa, e quando você bater a porta, vai ser um anúncio de uma alegria que está chegando. Deus seja louvado. Glória a Deus! Aleluia! Eita glória! Glória a Deus! Glória! Santo Deus, irmãos, santa palavra de Deus no Jassanã. Este Deus nos faz surpresa, né? Nos surpreende, né, irmãos? Santo Deus. Deixa aqui os vossos pedidos de orações. Deus sabe de todas as coisas que acontecem na nossa vida, tá bom, queridos? Fique com Deus.